eu quero lembrar a vocês que nós iremos ter algumas dificuldades, algumas limitações pelo fato de gravar essas aulas, pela falta da empatia, da aula presencial é completamente diferente. Mas aquilo que ficar a desejar, nós vamos futuramente, assim que a gente voltar para as aulas presenciais, nós vamos retornar novamente. Aqui, por exemplo, esse slide, por exemplo, os principais artigos. Eu coloquei aqui, relacionei aqui os principais artigos, o artigo 5, 31, o inciso 4º do artigo 10 da Lei 11.000 de 2008, o artigo 40, o artigo 45, são os principais que norteia a ética odontológica. É claro que eu coloquei aqui, não coloquei nem as citações deles, porque nós iríamos estudar isso em sala de aula. Então, para aproximar de vocês, para fazer com que vocês participem de uma forma melhor, então nós íamos fazer o quê? Nós pegar através da apostila, do próprio código de ética que eu já tinha levado para a sala de aula, para a gente estudar cada detalhe desses artigos. É nesses artigos que vai falar sobretudo dos deveres e dos direitos e dos deveres do profissional. Então, é uma partezinha que vai ficar um pouco a desejar, mas que a gente pode voltar futuramente nela. Os demais artigos podem ser encontrados no Código de Ética, disponível no site do CRO. Então, eu gostaria que você entrasse lá nesse endereço aqui que eu estou deixando para você, lá no site do CRO, e desse uma olhada já de antecipada para ver o que dizem esses artigos, para formular ali perguntas, dúvidas e levar para a sala de aula para que a gente possa tirar todas as dúvidas e para que a gente possa crescer também lendo esses artigos. Outra coisa importante que nós vamos tratar dele também é sobre a etiqueta profissional para a ASB. A etiqueta profissional é a maneira de se comportar em todas as situações, com o objetivo de ser agradável e não provocar constrangimento. Isso aqui eu já pude presenciar algumas vezes. A gente precisa de voltar um pouquinho lá para dentro do consultório e começar a pensar naquilo que acontece no dia a dia. Muitas vezes a má profissional, ou então aquela secretária ou a ASB que não está preparada para essa missão, acaba se confundindo dentro do consultório, acaba perdendo a compostura e acaba sendo desagradável. Umas vezes muito exagerado e outras vezes muito ponderado. Então, o que move a etiqueta profissional dentro do consultório é o equilíbrio. Imagina uma situação em que o profissional, o cirurgião dentista não esteja e você tenha que recepcionar um paciente que já esteja nervoso. Ou então um paciente idoso, ou então uma criança, ou qualquer tipo de paciente. Você precisa ser ponderada, você precisa ser elegante, você não pode causar constrangimento, é preciso ser agradável. É isso que é etiqueta profissional. Você não pode ser exagerada demais e também não pode ser muito sisuda. Quantas vezes que a gente vê no consultório aquela secretária que responde simplesmente aquilo que é necessário e às vezes até grotesca, tentando proteger o cirurgião dentista a todo custo. Não é isso que nós queremos mostrar aqui. Nós queremos que você equilibrada. A etiqueta profissional precisa de um certo equilíbrio, porque senão você vai ser desagradável, tornando desagradável também a presença do paciente e colocando também até a própria presença do cirurgião dentista em constrangimento. Então, isso aí tem que ter um certo
os principais erros, os erros mais básicos, nós vamos falar um pouco deles também. Por exemplo, não respeitar o próximo é um dos primeiros erros. Dentro da empresa, dentro do ambiente de trabalho, nós precisamos de respeitar o próximo, respeitar o paciente, respeitar o cirurgião dentista, respeitar a ASB. Então, precisa haver um respeito mútuo. Não saber se dirigir ao cliente, isso é uma tragédia. Quando nós não sabemos se dirigir ao cliente, principalmente que o nosso cliente é um paciente, é uma pessoa que está ali necessitada de ajuda, necessitada de cuidado, e às vezes nós não sabemos dirigir-se a ele, falamos de qualquer jeito, não tratamos com o devido respeito. Utilizar gírias na comunicação, com o cliente, isso é uma tragédia. Nós precisamos ser mais prático, nós precisamos ser mais coloquial, nós não podemos falar qualquer linguagem, mesmo que seja diante de uma situação de um jovem que fala uma linguagem cheia de gíria, mas nós precisamos manter o equilíbrio. Nós não podemos usar de gíria, porque é feio, porque desvaloriza seu paciente, desvaloriza o seu cliente. Escrever errado. Essa também é uma grande preocupação e, infelizmente, a questão dos erros ortográficos, ele é muito presente. Eu poderia até dizer que quase que de 80% das nossas ASB escrevem errado. Às vezes até os próprios cirurgiões dentistas escrevem errado, torto, garrancho que não dá para entender. Isso é muito feio. Escrever errado, você pode ter uma boa aparência, você pode saber conversar bem, mas se você não souber escrever, imagina você escrevendo uma carta para um paciente que foi embora e que não pagou, e que não voltou mais, ou então que saiu insatisfeito, e você escreve tudo errado, não vai funcionar, não vai dar certo. Outra coisa é atender ao telefone como se estivesse em casa. Isso também é muito trivial. A gente vê muito no consultório, às vezes a secretária, a SB, pega o telefone e oi, alô, não tem uma etiqueta, é como se você estivesse na sua casa, pode falar o que foi. Esse tipo de atendimento não pode acontecer. O atendimento tem que ter uma forma adequada. Por exemplo, vamos pegar o exemplo lá, por exemplo, do meu consultório, da minha clínica. Minha clínica se chama Odontologia Dinâmica. E eu não posso, nem mesmo eu como cirurgião dentista, eu não posso pegar o telefone e dizer assim, oi, o que foi? Olá, não. Eu tenho que dizer pelo menos assim, odontologia dinâmica, bom dia, boa tarde, e de uma forma acolhedora, que a pessoa que esteja do outro lado se sinta bem. Outra coisa danosa dentro do consultório é fazer fofoca, mau humor, utilizar o telefone e a internet com frequência para resolver assuntos pessoais. Isso também não pode acontecer. A fofoca, eu até reservei um slide específico, mas na frente nós vamos ver esse slide. Mas uma coisa que atrapalha muito dentro do consultório é o mau humor. Tem pessoas que chegam no consultório com uma cara fechada, que traz de lá de fora todos os seus problemas para dentro do consultório. Isso é inaceitável. Utilizar o telefone, a internet com frequência para resolver os assuntos pessoais também não pode. Você está num ambiente de trabalho, é preciso de preservar esse ambiente, precisa de viver esse ambiente como tal. Aparência inadequada. Essa aparência inadequada também, ela é bem extensa. É uma coisa que nós precisamos policiar sobre isso. Chegar no consultório de qualquer jeito, ter uma aparência desleixada, uma pessoa assim que não está nem aí com nada, se veste mal, se penteia mal. Então, essa aparência também precisa ser trabalhada. Mas a regra de ouro é exatamente essa: respeite o próximo, não faça fofoca.
Gente do céu, isso aqui é um caso muito sério que a gente não tem, dentro da ética, não pode ficar de fora, é inadmissível ficar de fora. A fofoca, nós não podemos aceitar ser conivente com ela, nem mesmo lá fora, na nossa casa, na nossa vida pessoal. A fofoca, ela destrói a vida da pessoa. A fofoca é como você cortar uma folha de papel em pedaços bem pequenos e subir numa torre e deixar cair aqueles pedaços de papel e num segundo momento você tentar recolher todo aqueles papel. Você jamais vai conseguir, porque o vento vai levar de forma que vão se perder, você jamais vão ver aqueles pedaços de papel. A fofoca também é assim e é danosa. A fofoca cria uma intriga, até mesmo entre cirurgião dentista e a secretária. Cria um ambiente insuportável, um ambiente que acaba trazendo para si e para quem faz e para os outros uma grande tristeza. Você acaba deixando de lado o seu trabalho, acaba se tornando um trabalho desagradável por meio da fofoca. Então é algo que nós não podemos aceitar mesmo. Conhecimento das regras para um bom desempenho ASB. Essas regras se faz necessária conhecê-las, mas conhecê-las bem, para que a gente viva melhor. Por exemplo, um profissional de verdade levanta-se da cadeira para cumprimentá-lo, assim como acompanhá-lo até a porta quando ele for embora. O que a gente mais vê nesses consultórios da vida aí, olha que eu já andei por muitos lugares aí, viu? Quando você chega numa clínica dessa aí, às vezes você tá ali, você não tem nenhuma informação adequada, você tá ali por necessidade, você já tá com um problema que precisa ser resolvido. Mas quando você chega, a secretária, a ASB, nem se levanta para te cumprimentar. Imagina quando você vai embora, é como se você tivesse feito um trabalho, o paciente chegou, você extraiu dentro do paciente, fez uma obrigação para ele e ele vai embora e você nem dá tchau para ele. Não, nós precisamos de se levantar, cumprimentar, informar, perguntar para ele a que veio, informar tudo que ele precisa de ser informado, acolher esse paciente. No telefone é importante falar baixo. A postura mais indicada é concentrar-se na conversa. Evite comer, digitar ou assinar documento enquanto estiver falando. Gente, isso também é uma tragédia. A gente vê por aí pessoas que pegam o telefone e falam como se a pessoa estivesse tivesse a 50 metros e que precisa de gritar para a pessoa ouvir. Então a regra diz o seguinte: é importante que fale baixo, que seja equilibrado. A postura mais indicada é concentrar-se na conversa. Para que a pessoa que esteja do outro lado entender que ela está sendo valorizada, que ela está sendo atendida. Agora, se você conversa de qualquer jeito, se você atende o telefone, e ao mesmo tempo que você atende o telefone, você come, você chupa a balinha, você conversa com outra pessoa de lado, quem está lá do outro lado fica completamente perdido. Evite fofoca. Essa fofoca, ela vai no texto da apostila, ela aparece várias vezes e eu também fiz questão de trazer para vocês várias vezes porque é danoso. Ouça mais as pessoas e exercite sua comunicação. Nós precisamos comunicar melhor. Às vezes nós perdemos muito paciente porque nós não comunicamos direito, porque nós não falamos direito com as pessoas, porque nós não atendemos direito as pessoas, porque as pessoas não nos entendem, porque nós falamos mal, porque nós comunicamos mal. Então nós precisamos melhorar a nossa comunicação. E como é que melhora a comunicação? Leia, participe de congresso, curso, escreva, navegue na internet em busca de reciclagem profissional. Eu digo para vocês que o profissional que não se recicla, o profissional que não corre atrás, que não se informa, é um profissional que está fadado à derrota,
fadado a ficar para trás e a sair do mercado, a não ter paciente. O pior de tudo, a não ter paciente, porque o paciente hoje ele corre atrás de novidade, ele corre atrás de um bom atendimento. Então é preciso se informar, é preciso reciclar, é preciso fazer especialização. Dentista que nunca faz nenhuma especialização, ele fica para trás. Automaticamente ele vai ser deixado, ele vai ser abandonado, vai perder a sua clientela. Porque o mundo de hoje é dessa forma. A tecnologia, a odontologia, ela avança cada dia. Cada dia nós temos uma novidade. Se nós não corrermos atrás, vamos perder mesmo. A comunicação está diretamente relacionada à sua imagem. Erro de concordância verbal, gírias, piadinhas na hora errada podem prejudicar a sua imagem e da clínica. Meninas, esse item é fundamental. Eu gostaria que vocês lessem e relessem várias vezes até você entender. A comunicação está diretamente relacionada à sua imagem. Se você comunica bem, você será uma ótima profissional. Mas se você não comunica, já dizia um velho humorista, quem não se comunica, se trumbica. E é exatamente isso. Erro de concordância verbal, gíria, como nós já falamos, piadinhas na hora errada, podem prejudicar a sua imagem e a imagem da clínica, ou seja, a imagem do consultório. Nós somos aquilo, a clínica é aquilo que as pessoas vivem lá dentro da clínica, lá dentro do consultório. A imagem do seu consultório é aquilo que a sua secretária passa, é aquilo que você passa. Se você não se comunica bem, se você não fala bem, se você fala tudo errado, se a sua concordância verbal não está batendo, não tem nada a ver, e você ainda é capaz de fazer piadinhas nas horas erradas, podem sair prejudicado e pode prejudicar você e prejudicar a sua clínica e prejudicar o seu paciente. Outra coisa, exercite as palavrinhas mágicas, obrigado, desculpe e por favor. São expressões simples, mas essenciais para uma vida melhor. Nós não podemos esquecer disso. Às vezes as pessoas chegam na clínica, no consultório e atrás de informações e nós não somos capazes de agradecer. Então, até mesmo depois de um procedimento, de um tratamento longo, nós não somos capazes de agradecer essas pessoas, nós não somos capazes de pedir desculpa. Quantas vezes que nós erramos? E nós erramos e às vezes não somos capazes de reconhecer o nosso erro. Isso é preciso, isso é necessário. Por favor, hoje essa palavrinha está em desuso até. É como se todo mundo fosse obrigado a fazer as coisas pra gente. E não é por aí. São expressões simples, mas essenciais para a vida, para a nossa vida, para a melhora da nossa vida. Então é preciso exercitar. Outra coisa, esmalte descascado nunca. É melhor estar sem esmalte e com unhas limpas. Essa também é uma tragédia. Tem pessoas que colocam aquele esmalte, não é preconceito, eu acho que não é falar mal da pessoa, mas tem umas mulheres que colocam os esmalte preto, esquisito, e até que no dia que coloca fica bonita, aquela ungona bonita e tal, mas dentro de pouco tempo aquele esmalte começa a descascar e a pessoa nunca mais volta ali nem para tirar e nem para retocar aquele esmalte, fica aqueles dedão, aquelas unhas grandes, enormes, parecendo um vampiro, toda descascada, desleixada. Isso é um sinal de desleixo, é preciso de cuidar. O texto diz o seguinte: esmalte descascado nunca, não pode mesmo, é proibido. É proibido porque está atingindo a sua própria imagem, é ruim para você, é ruim para a clínica, é ruim para todo mundo. O paciente está ali há horas, fica ali há horas sentado, então ele observa tudo que está na sua volta. E é muito triste ver uma secretária desleixada. Então é preciso de cuidado, é preciso de cuidar, é preciso de... Se você não pode, não teve tempo, pelo menos pega uma base, vai lá, tira o esmalte da unha, né? Deixa limpinha, bem arrumadinha. É mais bonito do que ficar com ele bagunçado. Cuidado com
bijuterias exageradas e decotes sensuais. Olha, essas bijuterias exageradas também acaba chamando atenção. Faz parte do contexto da sua imagem. Se você é muito extravagante, você chama atenção. Se você é muito amena, você chama atenção. Mas é preciso, como eu disse antes, é preciso ter equilíbrio. Nada extravagante demais, nada daqueles brincão que falta, quando você baixa, falta entrar na boca do paciente. Isso não pode, isso é muito feio. Outra coisa tenebroso no consultório e prejudicial tanto para o paciente, para o cirurgião dentista e até mesmo para a própria profissional é os decotes exagerados. Olha, quando tiver a oportunidade, eu gostaria de partilhar com vocês, contar para vocês uma experiência que eu já tive com um negócio desse. Esse negócio é perigoso e chama muito a atenção. Tem muita gente que vai no consultório exatamente por esses exageros, não vai procurar tratamento. Por que acontece muito assédio? Por que às vezes, na ausência do cirurgião dentista, a secretária acaba sendo assediada? Às vezes porque você dá lugar. Então não pode dar lugar, não pode exagerar. E até mesmo que você está ali próximo de pessoas que não são obrigados a estar exposto a essas atitudes. Porque, querendo ou não, a natureza do homem é muito diferente da natureza da mulher. A mulher está querendo chamar a atenção, mas o homem está querendo toda a situação. Então isso é inaceitável. Precisa de ter um certo equilíbrio. Senão não funciona. Cabelos, mantenha-os limpos e de acordo com a apresentação que requer a função. Olha, sem querer entrar muito no mérito, é tão bonito quando você chega num consultório assim, que você vê ali a secretária, que você vê ali a SB com uma touca, mas o cabelo todo arrumadinho, escovado, bonito, bem penteado. É muito agradável. Agora você imagina quando você chega no consultório que aquela secretária que te atende vem com aquela falta de educação. Você olha para aquele cabelo, está espetando para todo lado, com uma xuxinha amarrada de qualquer jeito. Gente, é muito triste. Dá vontade de sair correndo. Então são pequenos detalhes que precisam ser cuidados. Não sou eu que sou exigente, não é o código de ética que é exigente. É porque faz bem para você mesmo, faz bem para o ambiente, faz bem para a vida de todo mundo, agrada a todo mundo. Exagerar no perfume ou esquecer o desodorante não faz parte da etiqueta profissional. Presta bem atenção nisso. Exagerar no perfume ou esquecer o desodorante não faz parte da etiqueta profissional. Lembra que nós falamos agora mesmo da etiqueta profissional? Então, não é só o fato de esquecer de colocar um perfumezinho lá na frente, nós vamos falar um pouquinho novamente sobre isso. Mas também você colocar um perfume exagerado chama atenção. É aquilo que eu já falei muitas vezes, eu vou falar o curso todo para vocês. O que move a vida do ser humano é exatamente o equilíbrio. Não precisa de colocar muito. Você não vai deixar de colocar. É bom andar rosa, é bom andar cheiroso, é bom andar bonito, alinhado e tal. Mas não podemos ser exagerados. Nós estamos num ambiente de saúde, de acolhida da pessoa. Quando você coloca um perfume muito forte, muito exagerado, ele acaba, além das consequências, que tem muitas pessoas que têm alergia de perfume, começa a espirrar, dá coriza, alergia, rinite alérgica, desperta nas pessoas. Eu, por exemplo, tenho rinite alérgica. Quando chega uma pessoa que tem um perfume muito forte, se não der para mim sair de perto, dentro de pouco tempo eu começo a espirrar. Então tem que ter esse cuidado. E a questão do desodorante também, gente, é uma coisa assim que a gente fica até com vergonha de falar. Para homem é muito feio, mas para mulher também não é bonito. Imagina, você tá lá atendendo o paciente juntamente com o dentista, de repente você levanta os braços assim que já tá meio cansada. Quando você levanta os braços, aquele odor entra
pelas narinas fora do paciente, do cirurgião dentista. Gente, é uma tragédia, não pode acontecer. Isso é realmente inaceitável e você precisa ter esse cuidado. Não são só exigência do código, exigência minha. Isso faz parte da saúde da pessoa, da saúde do consultório. Então nós precisamos ter esse cuidado.